E as memórias do ano de 1913 já iniciamos com a chegada de 6 de janeiro de 1913 dos professores vindo da Europa, principalmente os 3 professores belgas. Um dos mais importantes, o professor Armando Berthollet, era professor engenheiro eletricista, formado pelo Instituto Eletrotécnico e Mecânico, pertencente à Universidade de Liège. Era um homem muito experiente, que já tinha trabalhado em vários países, como já tinha trabalhado na Suíça, tinha trabalhado na Austrália, tinha trabalhado na França, e principalmente na África, onde ele trabalhou num projeto do governo do imperador da Bélgica, de uma estrada de ferro que saía do litoral, que ia para o interior do país. E o imperador contratou uma firma francesa, aliás, inglesa, e essa firma, exigindo que o primeiro coordenador geral fosse um engenheiro belga. E nessa oportunidade, então, o professor Armando Berthollet foi contratado para iniciar o projeto e construir essa estrada de ferro que ligaria, então, a capital lá da colônia africana da Bélgica, Pointe-Noire, até a cidade de Brazzaville, no interior do Congo belga. O Dr. Berthollet mudou com a sua família, então, para a colônia africana e desenvolveu um belo trabalho na construção dessa estrada. Terminado o seu contrato de 3 anos, ele retorna para a universidade e vai lecionar na universidade. Quando, então, ele foi surpreendido com esse convite do Dr. Teodomiro, do educador brasileiro, para que ele viesse para o Brasil. Como ele era um homem irrequieto, um homem de ação, ele, na universidade, ele se sentiu um pouco meio sem, vamos dizer assim, sem vontade, sem espírito. Estava morrendo o seu espírito aventureiro. Daí ele aceitou, então, confiando principalmente no comprometimento do Dr. Teodomiro de criar a escola, realmente uma escola de um caráter excepcional no Brasil, que formaria os engenheiros práticos para desenvolver a eletricidade no Brasil. Ele aceitou o convite. O outro professor que chegou foi também um professor belga, o Dr. Victor van Helleput. Era um engenheiro mecânico. Ele tinha acabado de receber um prêmio da Academia de Engenharia Industrial, que o rei Alberto II era o responsável, recebeu um prêmio de desenho industrial. E também o Dr. Victor, também era um engenheiro, uma pessoa que acreditou no comprometimento do Dr. Teodomiro, também aceitou vir para o Brasil. E o outro professor foi o professor Arthur Tobeck, um professor de eletricista, era um professor solteiro, aventureiro, e ele, então, com aquele espírito tão romântico de aventura, aceitou também o convite. E os 3, então, em 6 de março, já estavam no Brasil. A ideia desta narração que eu estou fazendo, vamos dizer assim, dessa raiz da universidade, era para que o nome desses 3 professores pioneiros da fundação, em 1913, do Instituto Eletrotécnico Itajubá, não se perca no tempo e que a sua contribuição para o desenvolvimento da energia elétrica no Brasil foi muito importante. Então, a conscientização de manter o seu nome sempre no desdobramento da história da universidade, na própria história da eletricidade, os seus nomes devem ser sempre registrados. Passado até o fim do ano, então houve uma inusitada cerimônia oficial de inauguração do Instituto Eletrotécnico Itajubá. Depois que eu tinha trabalhado já 1 ano de atividade, os professores belgas, então foi a inauguração do 23 de novembro, foi a inauguração do Instituto Eletrotécnico Itajubá. A cidade agrícola de Itajubá passou a ser conhecida no Brasil como um centro de desenvolvimento da geração de energia elétrica no Brasil.
A importância desta universidade, dessa criação, foi a presença do presidente da República da época, o Marechal Hermes da Fonseca, que esteve presente juntamente com o vice-presidente da República, que era o Dr. Venceslau Braz, o presidente interino do Senado, o Floriano Machado, o presidente da Câmara, presidente do deputados estaduais, quer dizer, teve uma comitiva muito grande, inclusive um convidado especial, que foi o diretor da Politécnica do Rio de Janeiro e diretor da Central Ferroviária do Brasil. Esse era o Paulo Fontaine, que teve também na presença. Nessa cerimônia, aberta pelo presidente da República, de imediato ele passa a palavra para o Dr. Teodomiro, que com muito entusiasmo fala da sua escola, do objetivo da sua escola de engenharia e do seu amor que ele tinha pelo Brasil, que ele almejava sempre na vanguarda do progresso. Foi muito aplaudido no seu discurso. O segunda pessoa a falar, foi passada a palavra para um aluno que já tinha feito o primeiro ano, um aluno de fora de Itajubá, da cidade de Guaratinguetá. Esse aluno, ele falou que agora o Brasil recebia um feixe de luz que ia iluminar a estrada da engenharia no Brasil. Assim que ele terminou essa frase, ouviu-se na plateia um não apoiado. Outra vez o não apoiado. A plateia incrédula ficou surpresa e procurou saber quem é que estava dando o não apoiado. E foi o Paulo de Fontaine, o diretor da Politécnica do Rio de Janeiro. Ele sentiu-se que estava se falando pejorativamente da Universidade Politécnica do Rio de Janeiro. Então, ele falou com voz altas, né? E o Dr. Teodomiro, presenciando esse debate, ele também pediu a palavra e respondeu na mesma altura do seu interlocutor. A discussão foi ficando acalorada e, no final, a própria plateia, o barulho da plateia já não se ouvia mais os debatedores, que em voz alta, já em gritos, né, discutindo sobre a engenharia no Brasil. Numa certa altura, o Dr. Teodomiro pede desculpa ao visitante, falando que a intenção dele não foi de menosprezar a engenharia brasileira, que, pelo contrário, ele reconhece muitos engenheiros notáveis do Brasil, mas era pontual, era necessário a massa de estudantes, de engenheiros, né, também ter prática e ter maior conhecimento da cidade. A reunião foi terminada quando o diretor da Politécnica do Rio de Janeiro resolveu se retirar da reunião e com ele uma equipe de engenheiro da ferrovia que tinha acompanhado em sua viagem. E também o Marechal Hermes da Fonseca, o presidente da República, também encerra a reunião. O ocorrido, com essa cerimônia, houve uma junta de repórter muito grande da cidade do Rio de Janeiro, dos principais jornais, que mandaram imediatamente para as suas redações do Rio de Janeiro grandes detalhes dessa reunião, inclusive com o título para a primeira página de Escândalo de Itajubá. Isso aí foi na realidade um grande marketing para a Universidade de Itajubá, porque os jornais todos do Rio, por mais de um mês, publicando esse debate que houve entre as ideias do Dr. Teodomiro e as ideias do diretor da Politécnica do Rio de Janeiro, fez com que estudantes que pretendiam estudar engenharia viajassem para Itajubá para estudar no novo instituto. Inclusive, teve aluno da própria Politécnica do Rio de Janeiro que fechou a matrícula e foi para Itajubá estudar engenharia. Então, aqui eu termino então essa segunda fase das memórias do ano de 1912 e 1913, e no próximo
vídeo que nós vamos apresentar nesse mesmo canal, nós vamos falar sobre o ano de 1917, a formatura da primeira turma de engenheiro eletricista do Brasil. Eu agradeço a todos pelos ouvintes e até uma próxima oportunidade.